Olá, gente! Voltamos com a leitura do livro Astrologia do Destino. Como eu prometi, todo mês de cada mês desse ano eu vou fazer uma leitura desse livro em homenagem aos signos que regem o mês, né? Sendo que, claro, esse mês começa com Capricórnio, quer dizer, mês passado começou com Capricórnio, então eu fiz Capricórnio primeiro que Aquário. Então, esse fevereiro eu dedico aos meus amigos de Aquário, livro da Liz Green, Astrologia do Destino. E vamos à nossa leitura, que é Aquário. Pois a misericórdia tem um coração humano, a piedade um rosto humano, e o amor uma divina forma humana. É a paz, uma vestimenta humana. Blake, Songs of Innocence. Então esse trecho que a autora quis tirar para dar entrada a tudo que Aquário simboliza, ou para dar um pensamento, assim, uma abertura, né, para o que o símbolo de Aquário é. Então vamos lá. Chegamos agora ao signo da nova era, que nos anos 60 se proclamou ser a era de amor e da fraternidade, mas que, como se torna cada vez mais visível, pode ter um pouco mais de complexidade. Aquário é um signo complexo, com 2 regentes planetários, Saturno e Urano, mas seus regentes, diferentemente dos de Escorpião, têm pouco em comum. Na realidade, são inimigos no mito grego, como já vimos. E a luta entre eles parece retratar uma dualidade ou ambiguidade inerente a Aquário. Já vimos bastante coisa sobre Crono-Saturno. Existe pouco material mítico sobre o deus do céu, Urano, a não ser o destino que ele sofre nas mãos de seu filho. Na verdade, a única passagem de relevo que temos sobre essa divindade antiga e indistinta é que ele sentiu repulsa pelos filhos que gerou em sua mãe, esposa, irmã, Gaia, os titãs terrenos e os grotescos gigantes de 100 mãos, e aprisionou a prole toda no Tártaro, nas entranhas do inferno, para que ela não ofendesse seu senso estético. Isso já nos diz bastante sobre Aquário. Na verdade, mais do que a escassez de material poderia sugerir. Tenho visto com tanta frequência esse processo de repressão do terreno e animalesco em aquarianos, que parece ser uma necessidade fundamental do signo. A ofensa que o rude e o ectônico provocam em Aquário talvez seja responsável por seus incessantes esforços para reformar e redimir a humanidade, e por seu quase feroz instinto civilizador, eternamente preocupado com os aspectos mais vis da personalidade humana, como um cachorro com seu osso. Como Urano, o daimon celestial do perfeccionismo acaba sofrendo nas mãos do que criou, mas a redenção vem através de formas diferentes e mais ambíguas. Os genitais cortados que Crono lança ao mar geram a deusa Afrodite, que combina em si a sensualidade dos titãs da terra e o esteticismo do deus do céu, seu pai, né? Não é mesmo? As eríneas, como já vimos, também são sua progênie, nascidas de seu sofrimento e de seu sangue, e são uma espécie de lei permanente contra o derramamento do sangue dos parentes. Mas é preciso olhar para muito além de Urano se quisermos captar o padrão mítico de Aquário. Penso que uma figura igualmente importante, que incorpora muito do significado do signo, é o benéfico titã Prometeu, que vem da mesma raça de Crono, mas que toma partido de Zeus na batalha contra o pai, e no fim toma o partido do homem contra os deuses. Prometeu é o grande trabalhador social cósmico, que ao roubar de Zeus o fogo para dá-lo ao homem, incorpora um espírito que não se contenta com a vida meramente instintiva, mas precisa se tornar cada vez melhor e mais esclarecido. Existe certa divergência nas histórias sobre o nascimento de Prometeu. Em todas ele é um titã,
mas às vezes é um filho ilegítimo de Hera. Outras vezes filho de Jápeto, o Titã. Seu nome significa, entre aspas, o que vê à frente, ou, entre aspas, o previdente. Tinha um irmão, Epimeteu, cujo nome significa, entre aspas, o que só aprende com os fatos, ou, entre aspas novamente, o descuidado. Juntos, parece que esses dois titãs descrevem qualidades opostas do espírito humano. Como Prometeu recebeu o dom da antecipação, sabia o resultado da rebelião de Zeus contra seu pai Crono, e mesmo sendo um titã, sabiamente preferiu ficar do lado de Zeus. Ajudou no nascimento da deusa Atena, da cabeça de Zeus. E ela, por sua vez, ensinou-lhe arquitetura, astronomia, matemática, navegação, medicina, metalurgia e outras artes úteis. Por seu turno, ele passou esse conhecimento ao homem. Na verdade, a versão mais velha do mito de Prometeu diz que foi o próprio Titã que fez os homens com o consentimento de Atena, com argila e água, à semelhança dos deuses. Atena soprou neles a vida. Esse relato parece-se com a descrição talmúdica da criação, quando o arcanjo Miguel, contrapartida de Prometeu, criou Adão do pó, sob as ordens de Javé. As artes que Prometeu ensinou ao homem distinguem-no como o daimon do impulso cultural. É uma imagem do instinto que luta por elevar o homem acima de suas origens animais, isto é, tornar-se semelhante aos deuses. Em Prometeu acorrentado de Ésquilo, há um longo trecho que exprime eloquentemente os dons que o Titã, contra os desejos de Zeus, concedeu aos homens. E aí vem um fragmento desse texto que é assim: ele, entre parênteses, Zeus, não fez caso dos desgraçados homens, decidido a aniquilá-los e criar outra raça. Ninguém se opôs a esse propósito, exceto eu. Eu ousei, salvei a raça humana de ser transformada em poeira da morte total. Bom, fechando esse fragmento, continuando no texto. Prometeu continua falando como os homens não conseguiam entender nem ver as coisas corretamente, nem compreender o mundo à sua volta. Como não sabiam construir casas ignorando a carpintaria, como não conseguiam entender o ciclo ordenado da mudança de estações e do crescimento das colheitas. Fala-nos de como ensinou-lhes a astronomia e a matemática, a domesticação e o cuidado dos animais, a construção de navios. Também ensinou-lhes medicina, cura, profecia e leitura de presságios, e o trabalho com ouro, prata e ferro. E aí tem outro trecho do texto que é assim: assim, aqui está toda a verdade em uma palavra. Toda destreza e ciência do homem foi uma dádiva de Prometeu. E aí, continua no texto. Creio que esse benéfico impulso de boa vontade em relação à humanidade é um dos temas dominantes em Aquário, sem dúvida identificado na maior parte das descrições do signo. Porém, o mito de Prometeu não é tão simples, pois a história tem outro personagem que também pertence a Aquário, que se liga ao Titã por parentesco e por inimizade. Zeus, rei dos deuses. Zeus queria destruir os homens e só os poupou a pedido do Titã. Tornou-se cada vez mais zangado com os poderes e talentos gradativamente maiores que os protegidos humanos de Prometeu começaram a exibir. Esse é o Deus ciumento do Gênese, que não deseja que sua criação participe do fruto das árvores, do conhecimento e da vida, muito menos que o homem se pareça com Deus. Zeus aqui semelha mais seu pai Crono, parecendo incorporar aquele aspecto da psique que não deseja tornar-se consciente, mas tenta frustrar e deter o desenvolvimento do ego individual, ameaçando com duras punições e instilando no renegado o senso do pecado. Prometeu e Zeus estão em constante desacordo sobre a questão de até que ponto deve se permitir o desenvolvimento da humanidade. É como se suas divindades representassem alguma profunda verdade sobre a nossa natureza. Creio que Aquário, com seu bem conhecido impulso em direção ao desenvolvimento dos aspectos civilizados e conscientes do homem,
tem também dentro de si um aspecto antiético igualmente poderoso que forma o drama de seu padrão mítico. E aí ela continua assim: Prometeu demonstrou seu desprezo pela tirania de Zeus em várias formas. De acordo com a lenda, um dia o Titã foi convidado a arbitrar uma disputa sobre quais partes de um touro de sacrifício deviam ser oferecidas aos deuses e quais deviam servir de comida para os homens. Esfolou e esquartejou o animal e costurou a pele, formando 2 sacolas abertas de um lado. Numa delas colocou a carne deliciosa, escondida por baixo do pouco atraente estômago. Na outra, colocou os ossos, cobertos por uma esplêndida camada de gordura. Em seguida, deixou que Zeus escolhesse. O deus, facilmente enganado, escolheu a sacola com os ossos e gordura. E, enfurecido pelo engano, puniu Prometeu, negando aos homens o dom do fogo. Entre aspas, deixe que eles comam sua carne crua, fecha aspas, gritou Zeus. Prometeu, então, procurou Atena, sua padroeira, que o introduziu no Olimpo pelas escadas do fundo. Na carruagem em chamas do sol, acendeu uma tocha e tirou dela um pedaço de carvão em brasa que guardou num gigantesco galho oco de árvore. Em seguida, apagando a tocha, fugiu e entregou a chama sagrada aos homens. Zeus jurou vingança, ordenou que Hefesto, o guerreiro divino, fizesse uma mulher de argila. Os 4 ventos sopraram a vida dentro dela e todas as deusas olímpicas a enfeitaram. Essa mulher, chamada Pandora, foi mantida como presente de Zeus a Epimeteu e foi mandada para ele, irmão de Prometeu. Mas Epimeteu tinha sido advertido pelo irmão previdente para não aceitar qualquer presente de Zeus. E assim recusou a mulher. Zeus então acorrentou Prometeu nu a uma coluna no alto das montanhas do Cáucaso, onde todo dia, ano após ano, um abutre voraz, entre parênteses, ou águia, podia ser um abutre ou uma águia, vinha bicar seu fígado. De noite, o fígado se refazia. Epimeteu, alarmado com a sorte do irmão, casou com Pandora. Ela abriu um cântaro que Prometeu tinha advertido para deixar fechado, onde ele tinha aprisionado com esforço todas as pragas que poderiam atormentar a humanidade: velhice, fadiga, doença, insanidade, vício e paixão. As pragas fugiram numa nuvem e atacaram a raça dos mortais. Desculpem. A esquiva esperança, entretanto, que Prometeu também tinha fechado no cântaro, impediu, com suas mentiras, que os homens cometessem suicídio geral. O sofrimento de Prometeu, entretanto, que Zeus pretendia que fosse eterno, acabou sendo finito, pois o herói Heracles intercedeu por sua libertação, que foi a concedida. Já vimos como o centauro Quiron ofereceu sua mortalidade em troca do Titã para que uma alma não fosse roubada a Hades. Como Zeus tinha anteriormente condenado Prometeu a uma punição eterna, ele estipulou que para que ainda parecesse ser um prisioneiro, o Titã deveria usar um anel feito com a corrente, em honra de seu benfeitor. Zeus colocou nas estrelas a flecha usada por Heracles para atingir o abutre que atormentava Prometeu, o Titã, como a constelação de Sagitário. Prometeu redime a humanidade da escuridão. Como ele diz na tragédia de Ésquilo, todas as artes e ciências desenvolvidas pela raça humana derivam dele. Esse aspecto beneficente da figura mítica é fácil de identificar na preocupação aquariana com o bem-estar e desenvolvimento humanos. Mas o problema de Zeus é menos simples, bem como a imagem do seu tormento. Aqui está o problema paradoxal do impulso em direção à consciência, chocando-se com o impulso em direção à inconsciência. Prometeu não é um homem no sentido do ego, é o daimon que procura ajudar o desenvolvimento do homem. Essa perpétua tensão no nível arquetípico gera um sofrimento inevitável, porque o choque é inevitável. Podemos considerar Prometeu um herói porque deu ao homem o divino fogo criativo. Porém, do ponto de vista do mundo dos deuses, ele cometeu um crime, um pecado. E essa é uma situação que chamou especialmente a atenção de Jung,
o senso de pecado que surge quando se faz qualquer esforço no sentido da realização individual. Jung tinha que Aquário no ascendente. Jung tinha Aquário no seu ascendente. Portanto, sua preocupação com esse problema devia ter alguma relação com ele, assim como com alguma coisa que tenha observado nos seus pacientes. Abrindo a caixa de Pandora do inconsciente, ele estava, paradoxalmente, desempenhando o papel tanto de Prometeu como de Zeus. Duvidava constantemente da validade do seu trabalho. Uma indicação, segundo creio, do possível significado do abutre ou águia atacando o fígado, pois o fígado na antiga correlação astrológica fisiológica é o órgão de Zeus. Júpiter, portanto, o abutre de Zeus destrói a parte do corpo mortal, que também é o próprio Deus. Desculpem. Estamos de volta à estranha duplicação de símbolos. Ai, tem que beber água, desculpa, gente. Só um instante. É meu ponto fraco aqui. Voltamos. Uma pequena pausa. Bom, estamos de volta à estranha duplicação de símbolos que já encontramos várias vezes. O Deus castiga Prometeu exatamente através do aspecto do Titã que reflete o Deus. Talvez isso possa ser descrito como sua fé ou sua crença em si mesmo. Tenho visto ao lado do autêntico altruísmo de Aquário uma profunda dúvida sobre si mesmo. Poucas vezes encontrei pessoas mais dadas à autopunição e à autodenegrição do que os aquarianos, que conseguem expressar um pouco do espírito prometeico, que fazem uma contribuição, por pequena que seja, à evolução individual ou coletiva. Na astrologia tradicional, o Sol está em detrimento do signo de Aquário. Diz-se que isso indica que o princípio da autoexpressão e da autoconfiança é prejudicado pela preocupação constante nesse signo com o poder e o ponto de vista do grupo. O Aquário muitas vezes se atormenta pelo pavor de ser egoísta. De todos os signos, é o mais pontilhado. E é o mais pontilhado de Deves. E é preciso. O mito sugere uma base mais profunda para esse medo do autopreenchimento. Implica o problema do senso do pecado que acompanha qualquer esforço verdadeiro de desenvolvimento. O Gênesis apresenta o ato da tomada de decisão de consciência como a infração de um tabu, como se o conhecimento significasse a ímpia ultrapassagem de uma barreira sacrossanta. Acho que o Gênesis está correto, à medida que cada passo em direção à maior consciência é uma espécie de culpa prometeica. Através do conhecimento, é como se o fogo dos deuses fosse roubado, isto é, algo que era propriedade dos poderes inconscientes é arrancado do seu contexto natural e subordinado aos caprichos da mente consciente. O homem que usurpou o novo conhecimento, entretanto, sofre uma transformação ou ampliação da consciência que já não se parece com a de seus semelhantes. Elevou-se acima do nível humano de sua época, entre parênteses e aspas, serás igual a Deus. Mas assim fazendo, se alienou da humanidade. A dor dessa solidão é a vingança dos deuses, pois ele nunca mais pode voltar à humanidade. Está, como diz o mito, acorrentado aos penhascos solitários do Cáucaso, abandonado por Deus e pelos homens. Não poderia dizer isso melhor do que Jung. Esse trecho foi do Jung, que sem dúvida conhecia muitíssimo bem a dor da solidão, porque ele roubou uma quantidade considerável, de fogo. Não é preciso dizer que o isolamento de seus semelhantes é um dilema profundamente doloroso para o aquariano de mente social. Somos os beneficiários de Jung, mas não há dúvida de que ele mesmo, apesar da suspensão do castigo que ocorre no mito, deve continuar a usar o anel forjado em sua cadeia, a lembrança de sua ofensa aos deuses. Todos os campos de atividade tradicionalmente aquarianos, ciência, invenção, assistência social, psicologia, até astrologia, são mesclados pela solidão, que é o preço pago por ofender Zeus. Ela forma um ímpeto sombra, secreto, por trás da pessoa que precisa ajudar os outros, pois é através dessas relações de auxílio que se pode aliviar uma pequena parte da intensa falta de compreensão. É bom lembrar que Lúcifer, o anjo rebelde que se opôs aos desejos de Deus, significa em latim o portador da luz, e
que em Aquário encontramos outra forma do diálogo entre o filho rebelde e o pai ciumento. Em Capricórnio, esse diálogo ocorre entre o pai que se cristalizou em formas velhas e rígidas e o filho que se rebela contra as restrições mundanas que vão em detrimento de sua produtividade. Em Aquário, estamos diante do deus ciumento, cuja criatura, sem ter permissão, investigou os segredos de sua origem. É provavelmente relevante que, numa das versões do mito de Prometeu, Zeus revogou o castigo não por compaixão nem por causa de Héracles, mas porque Prometeu, o que via à frente, sabia do destino futuro que aguardava o rei dos deuses. Zeus, disposto a apoderar-se dessa informação, deixa-se chantagear. Mais uma vez encontramos esse misterioso acordo ambivalente, que é a conivência entre o consciente e o inconsciente. Zeus, embora pudesse reduzir Prometeu a átomos devido a seu pecado, permitiu que ele continuasse a viver até que fosse libertado, porque o Titã tinha algo que o rei dos deuses precisava. Tinha necessidade do conhecimento de Prometeu sobre o futuro. Precisava de orientação sobre a forma de ir ao seu encontro. Aqui temos novamente a velha heresia alquimista. Deus precisa do homem para realizar o trabalho da perfeição. Também é um dos temas maiores que atravessa a obra de Jung e que lhe infunde uma conotação profundamente mística. A luta pela individuação não é simplesmente a cura do mal-estar neurótico, e sim uma obra sagrada realizada para o homem e para Deus. O ego e o inconsciente, assim, têm um relacionamento estranhamente ambivalente. São inimigos, entretanto, dependem um do outro. Zeus e Prometeu nasceram da mesma semente. Urano, o deus do céu, imagem do céu eterno, mas são de raças diferentes. Zeus é um olímpico, portanto, do ar, e Prometeu é um titã, portanto, da terra. Um está vinculado ao espírito, o outro ao mundo. Seu relacionamento delicadamente equilibrado está repleto de perigos. Entretanto, é uma associação de iguais, se não quanto à natureza, pelo menos quanto ao valor. Agora podemos considerar a própria constelação de Aquário e os mitos a ela associados. O aguadeiro, na tradição egípcia, era o deus que presidia o rio Nilo. Chamava-se Api, com H. Era descrito como um homem vigoroso e gordo, com seios de mulher e trajes de barqueiro ou pescador. Morava perto da primeira catarata, numa caverna, de onde despejava água de suas urnas no céu e na terra. Como toda a civilização egípcia dependia da inundação anual do Nilo, Api era uma divindade importante, mas não fez mais nada além de despejar água. Os gregos montaram um mito totalmente diferente para essa constelação. O mito de Ganimedes, o belo filho do rei Tros de Troia. De acordo com a história, ele era o mais belo jovem existente. Zeus desejou e escolheu para servir à mesa dos deuses. O olímpico disfarçou-se de águia e raptou o rapaz, levando-o para o céu. Mais tarde, Hermes, amando de Zeus, deu ao rei Tros uma vinha de ouro e 2 belos cavalos como compensação. Ganimedes tornou-se imortal e serviu o néctar dos deuses. Zeus colocou sua imagem nas estrelas como o aguadeiro. A importância que pode ter essa pequena história para a complexa psicologia e destino de Aquário não é imediatamente discernível. Robert Graves faz os seguintes comentários a seu respeito. E aí é um trecho do livro de Robert Graves. O mito de Zeus Ganimedes gozou de imensa popularidade na Grécia e em Roma, porque dava uma justificativa religiosa ao amor apaixonado de um homem adulto por um menino. Com a difusão da filosofia platônica, a mulher grega, até então intelectualmente dominante, degenerou numa trabalhadora não paga e numa parideira onde quer que Zeus e Apolo fossem os deuses reinantes. E aí, voltando ao texto dela, né? Como nem todos os aquarianos são homossexuais, inclino-me a tomar simbolicamente, e não literalmente, essa encantadora história dos deuses gregos gays. Graves associa o mito ao repúdio do feminino e à redução do seu poder. Esse tema certamente se refere a Aquário. Esse signo tem um visível horror inerente a tudo que é vil e biológico. Já vimos isso na história em que Urano rejeita seus filhos titãs e tem também um profundo medo do irracional.
A imagem da homossexualidade no mito poderia, entre outras coisas, sugerir um mundo exclusivamente masculino, um lugar onde as mulheres e o plano instintivo da vida não podem entrar. Uma união sem prole, a não ser os produtos da mente e do espírito. Isso se aplica não menos às mulheres que aos homens de Aquário, pois elas frequentemente se sentem mais à vontade em companhia masculina e com os ideais masculinos. Costume tribal de tirar os meninos púberes das mães e colocá-los em clubes ou grupos exclusivamente masculinos para neutralizar o poder do reino feminino matriarcal. É um paralelo antropológico que sugere como é arquetípica a procura da força masculina com exclusão do feminino. Zeus e Ganimedes juntos rejeitam Hera, a amante. Quando o rei dos deuses toma uma concubina, Hera pelo menos pode competir. Com Ganimedes ela não pode nem chegar perto. Acho que esse é um padrão aquariano, embora, em geral, ocorra em outras esferas que não a sexual. Esse signo, com toda certeza, é um campeão da luz e do espírito, e a única divindade feminina com a qual Prometeu tinha qualquer espécie de ligação era Atena. Ela mesma não exatamente unia única amiga da mãe, da grande mãe, já que era a filha virgem de um pai. Assim, o mundo prometeico é um mundo masculino, onde se formam as imagens do drama da luta pela evolução de suas inevitáveis repercussões. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura, tanto quanto eu. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.